Paz do Senhor, irmãos. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 20. Versículo de número 13. Êxodo 20, versículo 13. Todos encontraram? Amém? Não matarás. Mais uma vez, não matarás. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu me coloco na Tua presença. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Senhor, não tenho nada de bom para oferecer para esse povo, Pai. Esse povo é Teu, esse povo te pertence. Então, Senhor, fala aos nossos corações, ministra essa noite, em que nós possamos sair daqui com entendimento acerca de tudo aquilo que vai ser, Pai, ministrado essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nas últimas quartas-feiras, nós temos estudado Êxodo 20, versículo por versículo. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos, à série de estudos de Êxodo 20. A série de estudos sobre os mandamentos que o Senhor entregou ao seu povo, por intermédio de Moisés. E hoje nós vamos falar um pouco sobre não matarás. Só que eu não vou falar de não matarás no Antigo e no Novo Testamento. Não. Essa noite nós vamos estudar somente à luz do Antigo Testamento o que Deus queria trazer ao povo quando Ele disse, não matarás. E a gente, para começar esse estudo, a gente precisa entender que, humanamente falando, o ser humano ele não tem bem mais valioso do que a sua própria vida. Não há bem mais valioso do que a própria vida. Não à toa, em todos os códigos que nós temos no mundo inteiro, um dos bens jurídicos tutelados nos códigos é justamente a vida. Não à toa, aqui no Brasil, nós temos no Código Penal um artigo que fala que quem matar alguém incorre em uma pena. E do mesmo modo, Deus, Ele, entendendo que a vida é um bem precioso, é um bem pessoal, é um bem inalienável, Ele dá um mandamento ao seu povo, não matarás. Mas por quê? Humanamente, nós já entendemos que a vida é um bem precioso. Mas aos olhos de Deus, por que Deus ele institui um mandamento que ordena ao povo, dá ao povo uma proibição dizendo, olha, você não vai matar. E essa resposta nós temos se nós retornarmos um pouquinho lá para o Gênesis. E eu quero convidar você a ir comigo lá para Gênesis capítulo de número 1. Fique com a sua Bíblia bem pertinho de você, porque essa noite nós vamos andar bastante dentro da palavra do Senhor. Em Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 26, a palavra do Senhor diz o seguinte, Gênesis 1, capítulo de número 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vai lá para o 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E quando a gente vai lá em Gênesis 9, e eu convido você também a ir comigo lá em Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 6, nós vamos observar que mais uma vez nós temos essa afirmação, Gênesis 9, 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem.
Então nós precisamos compreender que Deus ele institui um mandamento para que ninguém mate ninguém, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A vida é um bem precioso para Deus. E nós precisamos compreender que, analisando o contexto histórico em que Israel estava inserido, a gente observa que as civilizações elas eram extremamente primitivas. E Deus ele simplesmente resolve impor limites em relação à vida. Deus ele resolve disciplinar para aquele povo, dentro dos seus mandamentos, algo para colocar limites na maldade do homem. Porque se nós voltarmos aqui no Gênesis, nós vamos perceber que de Caim para lá uma série de homicídios ocorrem. Isso não para por aí. Então Deus, entendendo que a vida é um bem precioso, Deus entendendo o contexto histórico e a maldade do homem que crescia dia a dia, Ele entende ser necessário dar um mandamento para que ninguém matasse ninguém. E se a gente parar para pensar, Deus, como Criador de todas as coisas, Ele goza de competência para criar leis sobre o que Ele quiser. Deus, Ele detém de competência para criar mandamentos acerca do que Ele quiser. Ele é Criador, Ele é soberano, Ele é o Rei de todas as coisas. Então, Deus, Ele pode criar leis sobre matéria que Ele quiser, porque Ele é soberano. Então, Deus, Ele sempre vai ter competência para criar leis sobre qualquer tema, porque Ele é soberano. Então Deus ele vem e Ele cria, e Ele olha para o homem e diz, olha, não matarás. E dentro desse mandamento existem alguns desdobramentos muito importantes, porque às vezes a gente olha para duas palavrinhas, não matarás, e a gente pensa, nossa, mas isso aqui é muito mais profundo do que somente essas duas palavras. Em primeiro lugar, a gente precisa entender um pouco os aspectos deste mandamento. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que há uma proibição absoluta para não assassinar. Não assassinar. O objetivo dessa lei que Deus dá ao povo é justamente o respeito à vida. O próximo respeitando, o homem respeitando a vida do seu próximo. E sabe, querido, se a gente observa um pouco as leis dos mesopotâmios ou dos egípcios, nós vamos perceber que a vida já era valiosa para esses povos. Você se lembra que muito antes dos 10 mandamentos, Moisés ele foge do Egito com medo de ser levado à morte porque ele tinha matado um homem? Então as civilizações antigas elas já tratavam sobre esse tema. Para essas civilizações, a vida também era valiosa. Só que aqui, quando a gente chega em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 13, o peso dessa lei é muito maior, porque essa lei ela não é introduzida por homem nenhum, ela é introduzida pelo próprio Deus. Agora, o não matarás, ela não tem mais autoridade somente humana, não, ela tem uma autoridade divina. O próprio Deus dá na sua lei e diz, olha, não matarás. Então Deus, ele reveste a sua lei com toda a sua divindade, com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria. Muito embora essa lei já existisse para alguns povos, agora ela é colocada de uma maneira muito diferente, porque é o próprio Deus que coloca essa lei para o seu povo. Só que aí a gente precisa entender algumas coisas interessantes. Vamos lá. Qual a importância desse mandamento? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus é o dono da vida. Somente Ele é quem pode dar vida e somente Ele é quem pode tirar a vida. Nós observamos que Deus, Ele tem o poder de dar a vida. E Ele tem o poder de tirar a vida.
E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente observa que alguns homens de Deus, em momentos de angústia e dificuldades, eles olham para Deus e pedem para que Deus tire a vida deles. Mas como Deus é quem tira a vida, a escolha de tirar a vida é de Deus, a Ele pertence todas as coisas. Deus ele resolve não tirar a vida desses homens. E para a gente entender direitinho essa questão, eu convido você para abrir a sua Bíblia lá em Números, capítulo de número 11, para a gente ver justamente essas situações em que Deus demonstra a sua soberania, sobrepondo a sua vontade à vontade do homem. Olha só que interessante, quando a gente vai lá em Números 11, no capítulo de número 15, ou no versículo de número 15, me desculpe, Números 11, 15, a gente percebe o seguinte, Números 11, versículo 15. E, se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixe ver o meu mal. Olha só, nesse texto aqui, o contexto é o seguinte, o povo de Israel está murmurando, o povo de Israel está reclamando, e Moisés ele já não aguenta mais. Então Moisés olha para Deus e diz, Senhor, para mim chega, para mim deu. Se eu achei graça aos seus olhos, me mata. O que Moisés está falando aqui é justamente isso, olha, se eu realmente achei graça aos teus olhos, me mata aqui, Senhor. E nós observamos que Deus não mata Moisés nessa ocasião. Ou seja, muito embora a vontade de Moisés nessa ocasião fosse morrer, a vontade de Deus era que ele continuasse vivo. E a vontade de Deus, ela prevaleceu. Mas nós temos outros exemplos também. 1 Reis, capítulo de número 19. Vá comigo, por gentileza. 1 Reis, capítulo de número 19. Olha só. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. 1 Reis 19, 4. A palavra do Senhor diz assim, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui é o profeta Elias que está pedindo a morte. O contexto desse texto é justamente Elias, depois do confronto com os profetas de Baal, ele é ameaçado por Jezabel. E ele vem, foge, se esconde. Em um momento de muita angústia, de depressão, ele olha para a situação e diz, Senhor, eu quero morrer, já basta, acabou, para mim já deu. Eu imagino que Elias deve ter pensado, porque Senhor, se o Senhor não me levar aqui agora, se eu voltar para lá, aquela mulher vai me matar, aquela mulher é ruim demais, se eu for para lá, ela vai me matar. Só que a gente percebe que a vontade de Deus não era levar Elias. A vontade de Deus era que Elias continuasse a fazer a obra que ele tinha determinado na vida de Elias. Então, mais uma vez, a gente percebe a vontade de Deus se sobrepondo à vontade do homem. E o último exemplo que eu trouxe nesse sentido, para mostrar de que Deus é o dono da vida, e é Ele quem dá e é Ele quem tira. Jonas, capítulo de número 4. Jonas, capítulo de número 4. Em Jonas, capítulo de número 4, no versículo de número 3, nós temos a seguinte narrativa. Jonas 4, 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aqui, mais uma vez, a gente observa um homem de Deus pedindo para que Deus tirasse a vida dele. Mas a vontade de Deus, mais uma vez, se sobrepõe. Deus não tira a vida de Jonas. Então, meu irmão, o primeiro aspecto que nós precisamos entender
neste mandamento é: Deus é o dono da vida. É Ele quem dá e é Ele quem tira. Justamente por isso, Ele criou este mandamento. Mas, em segundo lugar, nós também temos algo muito importante sobre essa situação, que é o seguinte: quando a gente vem aqui em Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo 13, a gente lê aqui: não matarás. Só que a gente, muitas vezes lê isso aqui e fica meio genérico: não matarás. Porque existem muitos desdobramentos em não matarás. Então, segundo a corrente majoritária dos exegetas bíblicos, ao ler não matarás, eu devo ler não assassinarás ou não cometerás assassinato. E mais na frente você vai entender por que eu estou abrindo esse parêntese aqui. Quando você lê aqui não matarás, você precisa ler não assassinarás ou não cometerás assassinato. A proibição que Deus estava dando aqui era justamente em relação ao homicídio doloso e homicídio culposo, ou seja, matar alguém ilegalmente. Matar alguém ilegalmente. Deus estava vedando expressamente os tipos de morte ilegais, que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui. Segundo os exegetas, então, o não matarás não abarcaria casos de guerra, não abarcaria casos de administração da justiça e casos dentro do contexto militar. E mais na frente a gente vai entender isso. Eu vou trazer alguns textos para mostrar justamente isso. Então, segundo os maiores exegetas que nós temos em Antigo Testamento, nós precisamos, ao ler não matarás, justamente entender que Deus aqui estava dizendo: não assassinarás, não cometerás assassinato, não matarás alguém ilegalmente. Só que a grande questão é: Jeuel, mas e se houvesse quebra do mandamento? O que ia acontecer? Se alguém quebrasse o mandamento que Deus tinha imposto, o que acontecia? E aí a gente vai entender agora o que acontecia. A regra geral, Êxodo 20, 13, não matarás. Mas aí Deus, Ele destrincha melhor todas essas situações. Aí eu convido você para ir comigo lá em Números. Vamos lá comigo em Números. Números, capítulo de número 35. Números 35, versículo de número 16. Números 35, versículo de número 16, a gente vai ver o seguinte: porém, se aferir com um instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra à mão, de maneira que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se aferir com um instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade aferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é, o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Então aqui a gente tem a primeira regra de Deus para quem quebrasse o mandamento.
Todos esses versículos que a gente leu aqui, a gente está tratando de homicídio doloso, ou seja, o homicídio que tem intenção de matar. Quando alguém matasse outrem com desejo de matar, ele incorria em pena de morte. Porque naquela época nós vivíamos uma época de retribuição. Era olho por olho, dente por dente. Então, se alguém matasse o outro com intenção, se a vontade daquela pessoa fosse matar o seu companheiro, ele responderia com a sua própria vida. Só que nós precisamos entender também que existe outra regra, que é justamente a regra do homicídio culposo. Então vamos lá. Em Números 35 ainda, no versículo de número 15, nós vamos ver o seguinte: serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Ou seja, Deus aqui ele está tratando do homicídio culposo. Deus ele está tratando da pessoa que, muito embora não tivesse a intenção de matar, acabou matando. E aí Deus ele institui o que a gente chama de cidades de refúgio. Mas antes da gente entrar nisso, vamos lá para o versículo de número 24. Porque Deus ele também institui aqui. Olha só como é que funcionava. Então a congregação julgará entre o feridor e o vingador de sangue segundo essas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Então vamos lá, a gente já compreendeu que quando o homicídio tivesse o desejo, se ele tivesse a vontade, se fosse homicídio doloso, aquele homicida seria morto. Mas se ele não tivesse a intenção de matar aquela pessoa, Deus ele instituiu 6 cidades de refúgio. 3 em uma banda de Israel, 3 na outra banda de Israel. E aí, se aquele homicida culposo, ele poderia fazer o quê? Fugir para uma dessas cidades. Essas cidades elas eram localizadas em locais estratégicos. E aí ele fugia para aquele local. E aí o que acontecia? Vamos lá. Quando ele chegava nas portas da cidade, ali nas portas ficavam os anciãos. E aqueles anciãos iriam escutar o caso daquela pessoa. E ele ia contar, estou vindo de tal local. Infelizmente, acabei matando alguém, não tinha intenção. E aí aqueles anciãos dariam guarida para aquele homicida. Parava por aí? Não. O que acontecia? Traziam testemunhas, aquele homem seria julgado, eles avaliariam todas as situações, ouviriam pessoas que tinham visto, se houvessem testemunhas oculares. E aí, entendendo ser caso de homicídio culposo, homicídio sem intenção, ele receberia ali o refúgio dentro daquela cidade de refúgio. E aí ele teria que ficar dentro daquela cidade até que o sumo sacerdote morresse. O sumo sacerdote da época do fato. Só que aí, Deus abre uma exceção. Você vai ter que ficar dentro da cidade. Se você sair de dentro da cidade, e o Goel, ou o vingador do sangue te encontrar, ele vai poder te matar. Ele vai poder vingar o sangue do familiar dele. Então,
nós tínhamos ali essas duas espécies. Nós podemos observar que o objetivo principal de Deus era o de preservar a vida. Muito embora Deus tivesse imposto uma pena capital, ou uma pena de morte para quem matasse alguém dolosamente, Deus queria mostrar para toda Israel que a vida era um bem precioso e ele queria resguardar a vida. Até mesmo nos casos de homicídio culposo, a gente vai observar que o interesse de Deus era resguardar a vida de quem matasse alguém de maneira culposa. Deus queria resguardar a vida. Só que aí, meu irmão, alguns homens que ficam procurando na Bíblia textos para falarem, Deus ele está se contradizendo. Eles fazem a seguinte indagação: se Deus ordenou, não matarás, por que em alguns casos Deus instituiu pena capital? Ou a mais conhecida, pena de morte. Porque quando a gente olha para a lei, a gente vai observar que existem casos, além do homicídio doloso, em que a pena para o crime era a morte. E aí esses homens olham e dizem, Deus, eu acho que ele se equivocou. Porque lá no mandamento ele diz para não matar. E aí ele coloca um monte de lei com pena de morte. E aí, como é que você me explica isso? E aí, meu querido, a gente precisa entender em primeiro lugar. Se você quiser dar uma resposta curta e grossa para essa pessoa, você pode simplesmente olhar para ela e dizer, meu querido, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele pode instituir quando começa a vida e quando acaba. Ponto. Deus é soberano. Mas a gente precisa entender também que não há forma mais pedagógica de demonstrar que a lei vai ser aplicada, demonstrando como ela será aplicada. Então, Deus ele cria leis que muitas vezes tinham a pena de morte para demonstrar para o povo, olha, se conservem santos e irrepreensíveis, porque para quem desonra a lei, é aquilo ali que acontece. Então Deus ele traz esse caráter pedagógico. Só que também a gente precisa compreender que Deus, desde o início, se preocupou com a pureza do seu povo. É como ele disse, olha, sejam santos como eu sou santo. Deus ele sempre quis mostrar para todos os outros povos que ele tinha um povo santo, separado e escolhido. Um povo que vivia diferente, um povo que caminhava diferente, um povo que seguia à risca as leis que ele tinha ordenado. Então vamos lá. Vamos então dar uma olhadinha aqui nessas leis, onde Deus institui aqui a pena de morte, só para a gente entender. Primeira delas, vamos lá em Êxodo, capítulo de número 21. Êxodo, capítulo de número 21. Êxodo, capítulo de número 21, versículo de número 12. Olha só. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. No 12, Deus está tratando sobre o homicídio doloso. No 13, homicídio culposo. Mas vamos seguir. Mas, se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Então, nesses versículos,
Deus ele está tratando sobre as penas para o quê? O homicídio. Ok. Vamos seguir? Versículo de número 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente o quê? Morrerá. E no 16, e quem furtar, em algumas Bíblias diz, e quem sequestrar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente o quê? Morrerá. Então aqui a gente percebe que Deus ele está trazendo exceções ao não matarás. Por isso que a gente precisa, quando a gente lê não matarás, entender que é não assassinarás, ou não matarás ilegalmente, porque aqui a pena de morte ela era legal. Deus tinha instituído a pena de morte. Então aqui não estava, quem matasse não estava caindo no não matarás, não. Ele estava trazendo a punição que Deus tinha determinado que deveria ser feita. Só que aí vamos seguir. Êxodo 22. Para a gente ver mais um pouquinho aí. Êxodo 22, versículo de número 18. Olha lá. Êxodo 22, versículo de número 18. A feiticeira não deixarás viver. Seguindo, 19. Todo aquele que se deitar com o animal, certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. Então aqui Deus está tratando sobre a feitiçaria. Deus está tratando sobre a abominação de deitar-se ou manter relações sexuais com animais e ainda a idolatria. Todos esses crimes, eles também teriam pena de morte. Mas vamos seguir aqui? Vamos lá para Levítico, por gentileza. Levítico, capítulo de número 20. Levítico 20, em primeiro lugar, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e quem? A adúltera. Aí desce comigo lá no versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos cometeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Aqui Deus está tratando sobre o adultério, e Deus está tratando sobre o homossexualismo. Mas vamos seguir para a gente ver mais um pouquinho. Deuteronômio, versículo de número 13. Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, versículo de número 5. Deuteronômio 13, versículo de número 5. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então aqui a gente percebe que Deus, ele trata sobre situações diretamente da vida, como o homicídio, como ferir o seu pai, como o sequestro ou furto de pessoa. Deus ele trata de aspectos espirituais do povo, como a feitiçaria, a idolatria.
Deus trata de aspectos que para Ele são abominações, como deitar-se com animais, o adultério, as condutas homossexuais. E Deus trata de maneira severa também aqueles que falavam em seu nome quando Ele não tinha mandado dizer nada. E a pergunta que fica é: será que o legislador não estava descumprindo a própria lei, já que ele queria tanto resguardar a vida? Será que ele não estava descumprindo a lei? E é justamente por isso que essa noite você precisa entender a diferença entre o homicídio ilegal e a morte em caráter punitivo. Meu irmão, sejamos francos. O povo conhecia a lei. Diariamente eles estavam sendo expostos ao quê? À lei. Quem não quisesse morrer, fazia o quê? Seguia a lei. Do mesmo modo, nós somos nos dias de hoje. Se eu não quero ser preso por uma conduta ilícita, eu faço o quê? Eu ando de maneira correta. Eu não mato ninguém. Eu não vou roubar ninguém, eu não vou furtar ninguém. Eu não vou manter ninguém em cárcere privado. Então Deus, Ele cria a lei justamente para controlar a maldade humana. E de uma vez por todas, para a gente entender, Deus Ele disse, não assassinarás. Ou seja, Deus Ele estava tratando de condutas ilegais. Nos casos aqui que nós lemos, todos sabiam que a lei estava ali. E a lei deveria ser o quê? Cumprida. Aí alguns vêm e dizem, mas Jesus, Ele mitigou a lei. Você se lembra daquela situação que Jesus está ali, eles trazem uma mulher que foi pega em adultério, e Jesus, Ele fica só observando e Ele olha para aqueles homens e diz, olha, aquele que não tem pecado, atira aí a primeira pedra. E aqueles homens, eles saem um por um. Muitos dizem, Jesus ele agiu contra a lei. Não, Jesus ele não agiu contra a lei. Como nós lemos aqui, quem tinha que ser morto? Era o adúltero e quem? A adúltera. Talvez se aqueles homens tivessem levado o homem e a mulher, haveria o cumprimento da lei. Mas naquela situação, Jesus ele demonstrou duas coisas. Primeiro, que Deus é misericordioso. E segundo, que Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Então, meus queridos irmãos, hoje nós entendemos um pouco sobre o não matarás à luz do Antigo Testamento. O pastor Gedeon Júnior ele pediu para a gente não entrar em nada referente ao Novo Testamento. Então, eu paro por aqui e já faço o merchan da próxima quarta-feira. Esse estudo vai ter continuidade na próxima quarta-feira com o pastor Gedeon Júnior tratando sobre o não matarás à luz do Novo Testamento. Então, se você ficou com gostinho de quero mais, quarta-feira que vem venha. Porque o pastor Gedeon Júnior vai estar dando continuidade a este estudo. Amém? Os irmãos compreenderam? Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse momento tão especial. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque Tu és um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com o homem. Pai, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, nos ajuda a guardar essa palavra no nosso coração. Nos ajuda a entender todas as coisas que o Senhor falou conosco. E Pai, nos ajuda todos os dias a sermos fiéis à Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Agradeço a oportunidade.